confrades e confreiras do grupo Ser Fraterno, da Web Rádio Ser Fraterno, nosso grupo de estudos edificantes, que servem para nos dar amparo moral, direcionamento para a gente poder fazer as nossas decisões, as nossas escolhas, que se tornam às vezes difíceis. Nós, na luta diária, muitas das vezes uma concorrência forte, uma concorrência quase que animalesca pela sobrevivência, por um trabalho digno, honesto, por uma vaga no transporte público. Então, a gente está aqui reunidos para isso, para a gente conversar um pouquinho. O meu nome é Alberto Zimmermann, eu vivo aqui no estado do Rio de Janeiro, no interior, uma cidadezinha pequena chamada Barra do Piraí. E eu encontrei na doutrina espírita muitas respostas para a minha caminhada na Terra, para a minha evolução, que eu gosto sempre de dividir, porque eu acho que a gente divide tanta bobagem que aparece na mídia social, vamos dividir as coisas boas, Então, o tema tempo, ele é um fato importante na nossa vida. Está lá em Eclesiastes, Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, de colher. Então, a gente pensou no tempo como uma oportunidade que nós temos aqui, muito importante, e às vezes a gente, assim, não dá ao tempo a importância que ele tem. É tempo de sentar, conversar, esclarecer as coisas. E a gente vai iniciar a nossa conversa, então, vamos botar aqui um fundo musical relaxante, para a gente deixar a mente caminhar, deixar a mente tranquilizar. Vamos buscar o apoio doutrinário na psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier, o livro Agenda Cristã, lição número 30, Respostas à Pressa. André Luiz nos trouxe esse livro no ano de 1948, um ano muito especial. O ano em que foi a ONU traz aqui para o nosso mundo, para a nossa vivência, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Um compilado de direitos que o ser humano tem, direitos humanos, decorrente dos horrores das duas grandes guerras que nós vivenciamos nesse período de agora. E por isso André Luiz aproveita esse clima de solidariedade, essa vibração, e nos traz uma linda mensagem para que a gente possa refletir. André viveu reencarnado numa época em que o tempo ele era melhor experienciado, Ele tinha tempo de sentar com a família, de fazer as refeições em casa, a profissão dele também lhe permitia isso. Então ele traz esse tema na sua própria experiência de vida, onde ele não valorizou o tempo que ele tinha com a família adequadamente. Por isso, nós vamos nos valer dessa lição dele para o nosso estudo. Lá pelos idos dos anos 70, quem teve a oportunidade de vivenciá-los, os anos mágicos, 70, 80, que eu tive, nós tivemos aí uma cultura corporativa que valorizava muito o convívio no trabalho. O trabalho era a extensão do lar, As pessoas viviam praticamente trabalhando e felizes. Tinha, lógico, os aborrecimentos, mas eram tempos de muita integração com família e trabalho, Oportunidade de diversão, tal. Mas, lá pelos idos dos anos 80, nós fomos tomados por uma avalanche de novos conceitos
trazido principalmente pelo Japão com relação à produtividade. A cultura da quantidade sobrepujando o valor da qualidade. Era o consumismo, era a lucratividade, né? Precisávamos produzir para ganhar mais e lucrar mais. E para isso, precisávamos de ajustes nos nossos conceitos, da nossa cultura, para que pudéssemos ir para essa era, digamos assim, adequadamente para aqueles novos costumes. Era a qualidade perdendo o lugar de importância. A gente sempre escutou, né, que o importante é ter qualidade. Quantidade não era importante, principalmente nos grupos de estudos, né? A gente vê assim, às vezes o grupo vazio, com pouca gente, e a gente fala isso, né? É melhor ter qualidade do que quantidade. E para atender essa demanda de maior lucratividade, implantaram-se novos sistemas produtivos, né? Os chamados processos multifuncionais. Os japoneses, eles eram bons nisso, né? Quem lembra das impressoras multifuncionais? Eu tenho minha aqui até hoje, adoro ela, ela é excelente, imprime, copia, escaneia, né? E os japoneses não trouxeram isso também para o mundo corporativo, os funcionários. Sucesso total, né? Então resolve-se modificar o ambiente corporativo com esse novo conceito. O empregado, ele deveria se atualizar e exercer mais de uma atividade. Sabe aquele especialista, o bambambam naquele assunto? Esse também começava a perder espaço, não cabia mais, ele tinha que produzir, ele tinha que fazer mais coisas. E as empresas ocidentais compraram esse conceito. As empresas na época então criaram departamentos de treinamento para trazer essa nova cultura, né, essa cultura do consumismo. As equipes de trabalho então começaram a ser enxutas, algumas reduzidas até 50%. Aconteceu na minha vida profissional. As demissões em massa apareceram. Então o alerta acendeu. E em muito pouco tempo também surgiu um novo procedimento decorrente dessa nova política de trabalho. Surgiram-se os recalls, que era nada mais, nada menos do que traz aqui o produto que eu te vendi porque ele tem defeito. Né? Principalmente no setor automotivo, né? Isso é muito comum. Pega aquela série produzida e troca aquela peça. Por quê? O meio produtivo, ele não tinha mais a qualidade priorizando a produção, e sim a quantidade. Então botava-se peças para fora e o exame da qualidade passou a ser por amostragem. Pegava aquele grupo, né, de peças produzidas naquele momento do turno, uma ou duas analisava, estava boa, o resto tudo estava. Quando se deveria analisar uma a uma, principalmente peças automotivas que põem em risco a vida. E assim o mundo seguiu. Como os defeitos, né, que a produção não priorizava essa qualidade, é, as pessoas começaram a prestar atenção nisso, devagar, mas começaram a prestar atenção. Tanto que a gente não vê muito mais esses recalls acontecendo. Né? Era pressa para tudo, tudo era para ontem. Os horários de refeição passaram a ser negociados. Era costume ter 1h30 de almoço, 2 horas. Chegamos ao cúmulo de ter meia hora, o cúmulo de ter meia hora de refeição, porque as empresas passaram a investir na refeição dentro da própria empresa. O grupo saía para se alimentar, meia hora era suficiente e voltava para o grupo de trabalho. As horas extras aumentaram. E os argumentos eram que a carga horária dos países orientais era de 12 horas. Por que nosso tem que ser de 8, de 6? As escolas integrais surgiram nessa época também, que é um bom segmento, não podemos negar.
E como tudo é aprendizado, os efeitos também começariam a se instalar. Em médio prazo, começaram a aparecer problemas decorrentes dessa qualidade de tempo que passou a ser pior. Hoje em dia nós temos, por exemplo, a síndrome de burnout, né, o esgotamento físico e mental do ser humano, a desmotivação do trabalho. O cara não pensa mais em ir trabalhar. Quando ele pensa no trabalho, aquilo o desanima. Ai, meu Deus, vou ter que pegar essa, né, condução lotada, aquele chefe que me pressiona, e aí começa a ter doença. Diversas doenças, né, decorrentes das atividades profissionais, ou o desemprego aumentou por conta dessa nova política de multifuncionalidade. E aí o ser humano começou a ficar em segundo plano. E as reações também começaram a ser buscadas, lógico, que a vida é filosofia, né? Você vê o que está acontecendo ao seu redor e busca soluções. Por exemplo, institucionalizou-se pela legislação a responsabilidade social das empresas. Ou seja, o seu trabalho, a sua produção, tem que respeitar o meio ambiente, a saúde. Eles não podem ser comprometidos. Ninguém pode ficar doente porque trabalhou. Se você ganha o seu dinheiro aqui do seu trabalho aqui nessa região, você não pode degradar a região. Não pode poluir a água, não pode poluir o ar. Aqui perto da minha cidade, tem uma grande cidade, uma grande siderúrgica, que o grande problema lá é o pó, né? O pó preto, porque a siderúrgica utiliza areia, areia fenólica. E o vento leva, né? E as casas são, né, invadidas por esse pó. Isso não pode acontecer, isso é responsabilidade social. Surgiram planos de saúde de diversas formas para que os empregados e seus familiares mantivessem a sua saúde, para que ele não parasse de trabalhar. Foi institucionalizado nas empresas a medicina ocupacional, ou seja, a medicina passou a cuidar da saúde dos empregados porque eles não podiam adoecer, responsabilidade social. Então tinha que cuidar isso periodicamente e impedir que a doença se instalasse. O pó da areia fenólica, por exemplo, faz mal ao pulmão, né? Da leucopenia, dá câncer, dá um problema respiratório. Então a medicina ocupacional cuida disso, uso de EPI com a segurança do trabalho, né? Só que o EPI às vezes é muito. Lembra da época da pandemia, a máscara que as pessoas não queriam usar porque incomodava? Imagine você trabalhar 12 horas com uma máscara no rosto para não respirar areia. Dá calor, incomoda. Isso era uma cultura que precisava modificar. Então, André Luiz, nessa bela mensagem que é a agenda cristã, ele nos traz essa lição para reflexão com relação à qualidade do tempo. E essa reflexão, ela se enquadra em todos os setores da nossa existência, meus irmãos. Em casa, né, a gente sentar com os familiares para assistir o jornal, a novela, o que é que se assiste, um show, um filme, mas sentar e se dedicar. O celular veio, né, nos tomar esse tempo. Uma maravilha, o celular, a mídia social, eu estou aqui utilizando o meu celular para falar com vocês que nem me conhecem, nem eu os conheço. E, no entanto, a gente está se comunicando. André, né, ele nos fala, por exemplo, nessa mensagem, sobre a paciência. Paciência como base para a vida, para o trabalho. Lá em 1948, como se já tivesse antevendo os odiernos tempos, aonde a intolerância ia campear diversos campos da nossa existência. Intolerância religiosa, intolerância sexual, intolerância de tumulto, né? Futebol e religião, tá? Assuntos que a gente não pode conversar.
que dá agressão. Ninguém tem paciência de escutar aquele que tem dificuldade de se expressar. A tecnologia atual, né? Muitos dos nossos mais que estão reencarnados há mais tempo não conseguem, por exemplo, utilizar o caixa eletrônica do banco. Precisa colocar alguém lá para ajudar. E como é que se faz isso? Bota um funcionário para atender uma fila quilométrica de pessoas que não conseguem usar as máquinas eletrônicas. Uma pessoa. Olha isso. Deveria se ter o maior carinho, colocar vários atendentes para que aquela fila, né, fosse consumida rapidamente, mas não se tem paciência com a pessoa que não conhece tecnologia. André Luiz nos fala sobre amor, porque somente amando o próximo como a nós mesmos, nós vamos vencer a crueldade, o abandono, a arrogância, o egoísmo, que motivam os males não só da guerra, mas do nosso convívio diário, por exemplo, num campo de futebol, torcidas aí se agredindo, né? Porque são de times diferentes. Eu apoio esse candidato, você então não presta porque você apoia o outro. Famílias não podem conversar sobre política porque se agridem. Equilíbrio, André Luiz fala disso também. O desejo irrefreado, ele não respeita a vida. O simples querer não pode representar o meu poder de agir. Manter o pensamento vigoroso no sucesso é um incentivo da mente para o trabalho. Sabe aquela frase, eu quero, eu posso? Ela se aplica na vibração mental como um incentivo para a gente perseverar no trabalho, no esforço pessoal. Mas ela não pode se aplicar aos governos políticos. Esses devem se guiar pela fraternidade. Somos um só rebanho de um só pastor. O que eu quero não pode invadir o que o outro quer. A solidariedade entre os povos, como regra de futuro para a vida, é que deve nos guiar. André fala também de confiança nessa mensagem, confiança na providência divina. Deus está aí, Deus não há de nos faltar. Sabe aquele salmo? Deitar-me faz em verdes pastos. Mas ele lembra também do esforço pessoal na construção da vida. Deus vai me ajudar sim, mas eu preciso dar a Ele os instrumentos para Ele me ajudar. E aí o trabalho, o bem, o esforço. Às vezes eu estou doente, eu não consigo me esforçar para o trabalho. Aí vem a generosidade alheia. Eu vi uma vez uma reportagem de um determinado político de uma cidade dizendo que lá era assim, se não quisesse trabalhar, ele expulsava da cidade. Aí você olhava as pessoas, eram doentes, alcoólatras, toxicômanos, que não conseguem trabalhar. Seriam expulsos daquela cidade. Expulsos para onde? Para a cidade do outro? Isso é solução? É isso que André vem falar com a gente, de confiança. André nos lembra que o recolhimento, né, a gente ficar sozinho às vezes é muito bom. Jesus fez isso. Mas Jesus também solicitou a companhia na sua agonia lá no Monte das Oliveiras, né? E os apóstolos dormiram exaustos de tanto trabalho. Até nisso o equilíbrio é importante. Eu trabalhar com equilíbrio, com respeito às forças. Não que Jesus não respeitava as forças, mas ele estava num momento extremo ali, ele ia ser preso e seria crucificado, e ele sabia disso. Ele vai lá pedir ao Pai, se puder, passa de mim esse cálice, porque vai ser pesado, mas não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Eu estou aqui, eu vim aqui para isso. E quando ele volta para conversar com seus amigos, se encontra dormindo. Imagina isso, você chamar alguém para passar um momento difícil com você e a pessoa dorme do seu lado.
bota a cabecinha no seu ombro, né, e vai embora. André nos lembra também de valorizar o tempo pessoal das atividades sem perder a capacidade de comunicação com o próximo. Ele usa o exemplo da Torre de Babel. A história da Torre de Babel é que as pessoas que se reuniram para construir uma grande torre, um grande acesso ao céu, eles queriam chegar no céu. E Deus, então, para que eles não conseguissem isso, porque não era momento de se alcançar o céu. Hoje em dia, né, com a doutrina, nós sabemos que são várias oportunidades de vida para que a gente possa evoluir, alcançar as colônias que eles chamavam de céu. E eles queriam fazer isso de imediato. Deus, então, modifica-lhes a capacidade de comunicação. Passam a falar línguas diferentes entre si. E aí, não se entendiam, não podiam trabalhar juntos e não conseguiram fazer a tal torre para chegar ao céu. Diálogo é construtor da paz. Você vê aí, né, que nós estamos passando aí com essa situação da faixa de Gaza, Israel, Irã, Líbano, sentando para conversar, a Rússia, a Ucrânia, né, sentando para conversar, para acabar com a guerra e não conseguem chegar a um denominador para a paz. Nós precisamos lembrar que só teremos paz se todos tiverem paz. Não somente eu, não somente o meu direito, é o direito de todos. Temos que renunciar a determinadas coisas. A falta da capacidade de abrir mão, de renunciar, às vezes nos leva a situações bastante delicadas, difíceis. A guerra está mostrando isso aí para a gente. Só podemos desejar para nós o que desejamos para o próximo. Esse é o ensinamento de Jesus. Precisamos aplicar isso na nossa vida, na fila do banco, na feira, na fila do restaurante, que está demorando, né? As pessoas se alimentam e continuam conversando porque saíram para isso e a gente fica lá na fila. Meu Deus amado, já acabou de comer e está batendo papo e eu estou aqui esperando para comer. Faz parte da vida social, né? Precisamos reconceituar o tempo como fator de vida agradável, não mais como dispositivo de produção. Essa é a nossa tarefa. É difícil? É difícil, é uma casa em cima da outra. Vamos ter dificuldades? Vamos. Porque ainda somos egoístas, ainda somos individualistas, né? Nós precisamos vencer essa dificuldade pessoal e renunciar. Mas é um trabalho para ontem, como os tempos lá dos anos 80, já estamos atrasados. Mas o tempo, que é o nosso assunto de hoje, é um convite, né, que a espiritualidade nos faz para vivermos melhor. No filme sobre a vida de André Luiz, ele acha que ele pode furar a fila, né, lá da conversa com o Clarencio, porque era uma coisa muito rápida. E o Clarencio mostra para ele que todos ali tinham a mesma pressa, estavam aguardando. E André Luiz toma uma senhora lição, né, que ele fica por último e ainda é atendido como a outra pessoa não tem a sua privacidade preservada. Ele vai falar das suas necessidades na frente de uma mulher que ele nunca viu na vida. Tudo é aprendizado, tudo é lição. E esse é o nosso estudo de hoje, né? O tempo como fator de vida agradável. Respeitar o espaço na condução pública, não empurrar as pessoas para entrar. Vamos chegar um pouquinho mais cedo, vamos fazer a fila. Aquele que chegar por último vai ter que aguardar, todos vão chegar no mesmo horário, possivelmente. Então, providências vão ter que ser tomadas, né? Horários, por exemplo, horários de turnos diferentes. Aquele que entra 10 horas não pode chegar no mesmo horário daquele que entra 6 horas. Ah, mas eu vou lá porque eu tenho que passar antes. Isso é um fator, né, esporádico. Mas na rotina
vai se precisar separar, né? Os atendimentos médicos, por exemplo, que a gente espera às vezes anos para uma consulta, para uma cirurgia, isso não pode acontecer. São vidas humanas, isso é crueldade. Esse tempo precisa ser otimizado. Isso depende de nós, é nosso esforço pessoal. A espiritualidade não vai interferir nisso. Somos nós aqui reencarnados. A vida material tem que ser organizada por nós. É isso que a gente tem que priorizar e colocar em andamento. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. A mensagem do estudo edificante é de fraternidade, de generosidade e principalmente de responsabilidade uns para com os outros. Tenhamos tempo, valorizemos os tempos. Aqueles que comandam precisam rever conceitos de tempo para aqueles que são comandados. As pessoas têm que ter tempo para fazer um bom trabalho. Atividades multifuncionais é bom que desenvolve a mente, mas precisamos ter mais empregos. Esse é o convite para a reflexão. Temos aí especialistas nessas áreas que têm muito bem como pensar muito melhor do que esse simples colega que vos fala, para achar as soluções adequadas. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um tempo de luz na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado.